Lucas 2, capítulo 2, versículo 41, diz assim a palavra de Deus. Nós vamos do 41 ao 52, ok? Ora, todos os anos iam seus pais, aqui está falando do Senhor Jesus, iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam os seus pais. Pensando, porém, eles que viria na companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não os encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se. E disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E a sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Eu vou ler esta mesma passagem na Bíblia, o livro, para que a gente encontre entendimento em algumas. Mas você pode passar comigo em qualquer versão que você quiser, mas vai acompanhando a partir do 41, e eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, 42. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, a família foi à festa, como era hábito deles, 43. Terminada a comemoração, tomaram o caminho de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. 44. No primeiro dia, os pais não deram por sua falta, porque julgavam que estivesse com amigos ou entre os outros viajantes. Mas quando não apareceu naquela noite, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Versículo 45. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém, continuando a procurá-lo. 3 dias depois, 46, 3 dias depois encontraram-no e achava-se no templo, sentado entre os especialistas na lei, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. 47, deixando toda a gente admirada com a sua inteligência e respostas. 48, os pais não sabiam o que pensar quando o viram ali sentado. Filho, disse a mãe, por que nos fizeste isso? Teu pai e eu estávamos desesperados à sua procura. 49, mas que necessidade tinham de procurar-me? Disse-lhe Jesus. Não calcularam que eu estaria aqui no templo? Diga, no templo. Fala mais forte, no templo. Na casa de meu pai, pois preciso tratar dos seus assuntos. Os 50, mas eles não entenderam o que ele lhe dizia. 51, Jesus voltou como os pais para Nazaré e era-lhes obediente. E a sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Vamos ao 52. Assim Jesus crescia, tanto em tamanho como em sabedoria, achando graça aos olhos de Deus e dos homens. Essa história sempre me intrigou. Eu sempre fiquei admirado dessa história. Eu ficava olhando essa história por um ângulo diferente. Jesus, com 12 anos, se perde dos pais, ou os pais de Jesus o perdem com 12 anos. Quantos pais aqui já tiveram essa experiência de ir em algum lugar e de repente a criança sumiu? Faz assim com a mão. Olha quanta gente, não estamos sozinhos. Amém, irmão? José e Maria, deu ruim para eles também. Eu me lembro uma vez que nós fomos na praia, minha mãe era viva, e nós fomos no Rio de Janeiro na praia da Urca. A Praia da Urca é a praia do Pão de Açúcar, é a praia que fica ali bem, né? Se você não sabe, a título de curiosidade, são 3 pontos o Pão de Açúcar. Tem um ali na Urca, você pega ali um bondinho, aí você sobe para o primeiro morro, e do primeiro morro você sobe para o segundo morro. Tem gente tão medrosa que fica no primeiro. Muita gente, e não são poucas, muita gente nem sobe para o segundo, naquele negócio, naquele bondinho. Mas é ali, sai dali da Urca. Por que eu estou dizendo isso? Tem muito turista ali na Urca. Tem muita gente de fora, tem muita gente.
E nós fomos lá. Natan não era nascido, a Emília era pequenininha. Natan já era nascido? Acho que não. Era, né? E nós estávamos na praia, minha mãe, Alba, eu, as crianças e tal. Eu fui comprar alguma coisa, não sei. E minha mãe estava olhando. E de repente, irmãos, questões de segundos, a Emily sumiu. Cadê a Emily? Irmãos, eu não sei vocês, mas é um desespero, é uma situação horrorosa, né? Porque você pensa, meu Deus, e aí você, tá ali, aí você vai e não tá ali, você vai, aí eu já começo a querer fechar a praia, ninguém entra, ninguém sai, o pau vai quebrar, eu corri no guarda, no salva-vida lá, no guarda, e a minha mãe por outro lado, não sei o quê, e aí depois de uns 10 minutos, que pareceram horas, achamos a Emily brincando lá perto de um outro casal, ela se confundiu com o guarda-sol, com as barracas, e foi brincar. Como a gente olhava e não via, porque ela estava por trás do pessoal, a gente não achou. Foi uns 10 minutos, mais ou menos. Terrível. E aí, um dia eu li essa mensagem, essa passagem aqui, e falei, bom, então, não sou o pior dos pais, né, irmão? Perderam Jesus, vou perder essa menina? Sabe, irmãos, imagina aqui a situação dos pais de Jesus, Maria e José. Ela chega a dizer para ele, meu filho, por que você fez isso com a gente? Eu quero dizer uma coisa para você. Irmãos, se você tivesse que escrever histórias importantes dos seus 40 anos de vida, aqueles que o têm, mas você tivesse um limite, tinha que caber num livro, você iria registrar somente as coisas muito importantes. Amém? Amém? A Bíblia são 1.400 anos de história. Dezenas e dezenas de autores. Muita gente viveu neste momento, neste tempo, nesse vucu-vucu dessa história. Mas aprove Deus, no seu coração, estabelecer que coisas iriam ficar registradas para que eu e você fôssemos abençoados. Por isso que Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para dividir a alma do Espírito. Se você imagina, irmãos, são 1.400 anos de história. João chega a dizer que se todos os milagres de Jesus, nós estamos falando de um personagem só da Bíblia, né? uma das pessoas que estão aqui na Bíblia. Se todos os milagres de Jesus fossem registrados, não haveria espaço para tanto livro. Então, você imagina. Você lê lá os milagres de Jesus. Aquilo ali foi contado a dedo, irmãos. Aquilo foi separado a dedo para mim e para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pega essa história e a Bíblia diz que Jesus nunca errou. Jesus nunca cometeu pecado, e pecado é errar o alvo. Então, por exemplo, às vezes algumas palavras, eu posso falar alguma palavra para o pastor Wagner, sem a intenção de feri-lo, e essa palavra feri-lo. Encontrou no coração dele um lugar e feriu. Isso é um pecado. Por quê? Porque eu errei o alvo. Tanto que eu vou lá e tenho que pedir perdão assim que eu descubro e tal. Né? Se eu passo pelo Marquinho e cometo alguma coisa, não falo alguma coisa, e sei que ele está chateado, eu vou lá pedir perdão. Ô Marquinho, não foi por isso e tal. Por quê? Porque eu cometi com ele um pecado, um errar o alvo. Quando você olha para esta mensagem, para essa história registrada, parece que Jesus estava pecando. Parece que Jesus foi um irresponsável. Parece que Jesus fez... como é que é? Traquitana, não. Como é que é? Traquinagem, mas tem um nome. Arte. Né? No Rio a gente fala arte. Jesus fez uma arte. Arteiro Jesus, né? Mas não, irmãos. Sabe por que isso está aqui? Porque isso tem um princípio para mim e para você. Porque a Bíblia, logo ao terminar, ela dizia assim, ele foi para Nazaré, ele era sujeito. Um versículo antes, 50,
E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam. E eu vou dizer para você, a modelo de José e Maria, muitos de nós nesse plenário hoje não entendemos algumas coisas que estão colocadas aqui. E nessa noite eu quero levar você a uma tipologia, a uma aplicação bíblica deste texto, a trazer para mim e para você qual verdade que eu posso tirar deste texto, que foi escrito com cuidado pelo Espírito Santo, para que eu e você pudéssemos ter uma lição, tirar uma lição disso. Então, não ignoreis a palavra de Deus, irmãos. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não tem nada aqui que é informativo apenas. Tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino. Todas as palavras deste livro têm um ensino para a sua vida. Para que você viva a vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aonde essa vida é abundante é descrita? Neste livro. Não se afaste deste livro. Não o tenha como simplesmente um livro de história. Este livro exala vida. Amém? Aqui eu podia dar um nome para essa mensagem. Perdendo Jesus de vista. Piegas pra caramba, né? Quantos de nós estamos perdendo Jesus de vista? Os pais de Jesus foram a Jerusalém, eles foram para a igreja. O ambiente aqui é a igreja. O cenário aqui é a igreja. A intenção de Jesus, dos seus pais, dos seus parentes e dos seus muitos amigos, porque você pode entender isso pelo texto, é a igreja. Nós estamos falando de igreja. Este texto fala da igreja. E eles vão à igreja. A festa da Páscoa, que festa linda. Até hoje é comemorada pelos judeus. Nós comemoramos diferente, né, em algumas ações diferentes. Nós temos um outro motivo para comemorar, mas os judeus ainda comemoram lá o livramento de Israel do Egito, e até hoje é perpetuada. E a gente comemora a Páscoa também, que é a morte e a ressurreição de Jesus, né? E eles estão aqui felizes, comemorando o que Deus havia feito na vida deles, e era, irmãos, uma caravana que ia para aquele lugar. Jesus com 12 anos, na igreja, participando da igreja. Maria, mulher de Deus, José, homem de Deus, irmãos, escolhido pelo próprio Deus para ser pai natural dele. Tem noção que honra aqui? Meu Deus do céu. Deus olhou e falou assim, na casa daquele casal ali eu posso habitar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Pais e mães querem ter filhos como Jesus, comporte-se como Maria e José. A gente quer ter filho como Jesus, mas não quer ser como Maria e José. Não quer andar nos caminhos que a gente tem que andar. Qualquer dia eu vou pregar sobre Maria. Não a Maria que inventaram aí não, a Maria mesmo. Irmã Maria, cheia de graça. Está lá, irmã Maria, irmão José, diáconos da igreja, líder do ministério de evangelismo, porque era líder do maior evangelista do mundo, né? Para a igreja. Perderam Jesus. Se envolveram com as coisas da vida. Se envolveram com a situação do dia a dia. Prestaram atenção em outros péricles. Maria e José pensou, Jesus deve estar no meio daquela farra que está acontecendo ali. Talvez, eu não sei, mas talvez, Fabrício, os primos brincando no meio das carroças, porque era carroça, irmão, que eles andavam, no meio das carroças, naquele negócio todo, e Maria olhou e falou assim, acho que Jesus está ali. Sabe, Luciana, às vezes os pais olharam e falaram assim, bom, ali tem um tumulto, ali tem um movimento, ali tem uma chapação, Jesus deve estar lá. Ou quem sabe José, um pouco mais calmo, né? Um pouco mais... Pensou assim, puxa, aquela carroça está tão quietinha, né? Os meninos estão dormindo naquela outra de trás lá. Jesus não ia estar no meio daquele bagunça ali, não, mas Jesus está dormindo na carroça, certamente, né? Meu Jesus está quietinho lá.
Meu Jesus não gosta de sapateado, meu Jesus não gosta de confusão, meu Jesus está no quietinho lá. Irmãos, o que é importante aqui é que alguém achou que Jesus estava num lugar onde ele não estava. E eles andam caminho de um dia, achando que Jesus estava em algum lugar. Quantos de nós, irmãos, estamos caminhando até juntos, achando que Jesus está no meio da confusão, e Jesus não está no meio da confusão? Quantos de nós, irmãos, estamos andando a caminho de um dia e perdemos Jesus? Deixamos Jesus para trás. E eu não estou dizendo que nós somos ruins, ou que nós somos mal, ou que isso é proposital, ou que isso foi planejado. Não. Maria não planejou isso, ela ficou aflita quando perde Jesus, José, mas perderam. Não prestaram atenção, não deram a importância real. Jesus está no meio, mas você ouviu a voz dele? Não, não ouvi. Não, mas Jesus está ali. Mas você viu? Não vi, mas eu acho que está, né, irmão? Quantos de nós, irmãos, estamos andando por caminhos achando que Jesus está nele e Jesus não está nem perto? Perdendo Jesus na igreja. A gente vai para a igreja. E a viagem começa boa. A viagem começa com Jesus nisso. É Jesus operando milagres, Jesus fazendo maravilha, Jesus transformando a nossa vida, Jesus abrindo porta, Jesus curando, Jesus. A gente vai para a igreja. Porque eu vou dizer para você, irmão, você pode procurar em toda a Bíblia, você vai achar toda a referência, e eu te dou todas elas, se você quiser, de Jesus na igreja. Se manifestando na igreja. Mas chega uma hora, Pérez, que a gente perde Jesus de vista. Às vezes, Fernando, a gente acha que Jesus está, porque foi com a gente, vai voltar com a gente de qualquer jeito. Precisamos prestar atenção. Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus está do seu lado? Como perder Jesus? Primeira coisa, irmãos, que eu quero pensar com você nessa história, porque eles não entenderam quando Jesus disse para eles, porque Jesus estava escrevendo para mim e para você. Isso aqui estava escrito para mim e para você. E ele fala assim, por que você me procura fora da igreja? Você não sabe aonde eu tenho que estar, aonde eu vou me manifestar, ou aonde eu habito? No meio da igreja. Não estou falando de templo, não. Amém, irmãos? Estou falando da igreja do Senhor Jesus. Mas eu estou falando do ajuntamento, do seu povo, do lugar de adoração. Jesus está no lugar de adoração. Vou para o bar, pastor. Vai, em nome de Jesus, pode ir, problema seu. Quem está lá no bar? Jesus está lá, porque Jesus habita em mim. Vai você ver. Você não vai dar de cara com o capeta lá. E a gente está perdendo. Eu vou falar um negócio agora que ninguém que esteja em casa me ouça. Amém, pastor? Irmãos, existem irmãos que realmente devem estar em casa, precisam estar em casa, é necessário, você tem que se cuidar. Tem irmãos que realmente estão numa situação, você está com febre, você está sentindo alguma coisa, você não está bem, não vem não, irmão, em nome de Jesus, vai e não peques mais, amém? Vem para cá não, agoniar a gente não. Para esses, ok, é para isso que a gente transmite. Mas tem uma turma de crente, irmão, que agora é crente em casa. Não tem um cinema em casa? Crente em casa. Não vou para a igreja mais não. Não preciso de ir para a igreja. Jesus está comigo. Vou assistir na internet. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós estamos correndo um risco muito grande de estarmos caminhando há um dia sem Jesus. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Quinta-feira, irmãos, um mover nesse lugar, uma unção, não é, pastor Luciano? Meu Deus. Até gente que não estava sentindo nada, passou a não sentir nada. Estava conversando com a Patrícia. A Patrícia falou assim, eu estava sentindo dor de cabeça todos os dias, até quinta-feira à noite.
que ela não estava com dor de cabeça, estou dando logo o testemunho, né, Patrícia? Não estava com dor de cabeça, mas ele perguntou, tem alguém que tem dor de cabeça constante? Pastor Paulo perguntou pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Mas não é o pastor Paulo, é o Espírito de Deus através do pastor Paulo. Tem alguém aqui que tem dor de cabeça constante? Patrícia, eu tenho. Pastor Alba, eu tenho. Mas o irmão foi na hora, né? Porque é o tipo de milagre que você não... Né? Como é que você... Passou? Não, nem começou. Né? Hoje já é domingo. Teve dor de cabeça, Patrícia? A dor de cabeça acabou. Aquela dor de cabeça constante foi embora. E eu estava pensando, falei, Jesus, não cura os caras da internet, não. Eu não falei, né, irmão? Eu só pensei. Eu falei assim, os que não podem estar aqui, o Senhor rebenta, transforma, muda tudo, cura, pega eles lá, Jesus. Mas os caras que eram para estar aqui e não quiseram, pega não, Jesus, pega não. A gente não vai orar para o cara receber o resto, mas Jesus, pega não. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus tem um encontro com você na igreja, no meio do corpo. Irmãos, você é membro de um corpo. Tem gente que acha que é uma verruga. Não, o que você é no corpo? Eu sou uma verruga. Irmãos, não tem verruga no corpo de Cristo. Todos nós temos uma função. Perdendo Jesus. Por que nós perdemos Jesus? Ou quando nós começamos a perder Jesus na nossa vida? Primeiro de tudo, irmãos, quando nós começamos a ouvir outras coisas, senão a voz de Jesus. Ouvir outras vozes. Aí começa a ouvir que não importa como você leva a sua vida. Você pode levar a sua vida de qualquer jeito, rebelde, malcriado, vagabundo, né, sem vergonha, mentiroso, que Jesus te ama. Ele habita em você. Mentira, irmão, mentira do capeta. Jesus ficou olhando e falou assim, passo nem perto. Paulo diz assim, aquele que se dizendo irmão for ganancioso, miserável, for avarento, prostituto, mentiroso, com esse nem comais. Se nem Paulo queria comer, Jesus vai comer? Jesus estava no meio dos pecadores, pastor. Claro. Para quê? Para transformá-los em homens e mulheres santas. Não para comemorar os pecados deles com ele. Amém? Primeira coisa que faz a gente perder Jesus é não ouvir a voz de Jesus. E aí começar a ouvir voz de outros, comer comida mastigada, vomitada. Como eu ouço a voz de Jesus, pastor? Não te aparte do livro desta lei. Medita nela de dia e de noite, para que tudo lhe vá bem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como purificará o mancebo o seu caminho? Meditando e seguindo a palavra do Senhor. O cara quer ouvir Jesus, mas não lê a Bíblia, pastor. Aí a gente fala uns versículos tudo torto. Teve uma vez que eu fiz uma pregação, irmãos. Eu vou fazer isso aqui qualquer dia desse. Sem telão, porque o telão nunca aguenta. Fiz uma pregação com os versículos tudo errado. Nem era versículo. E o irmão, está escrito lá, amém? Amém. Irmão, concorda? Repete comigo. Versículo. Irmão, sabe por quê, irmão? Aí tinha uns 2 ou 3 que torceram o bico para mim. Falou assim, esse maluco tá doido. Eu nunca li isso. E aí vi os irmãos, aqueles mais afoitos, né, irmão? E o cara fazia, meu Deus. Porque, sabe por que a gente aceita qualquer coisa? A gente perde Jesus porque a gente não escuta a voz dele. Aí a gente começa a escutar a voz de qualquer um. Primeira coisa que você perde Jesus é quando você deixa de ouvir a voz dele e ouve outras vozes. Algumas até se parecem com ele. Por exemplo, a maioria do povo começa a imitar o Bolsonaro. Tá ok, tá ok. Não é o Bolsonaro. Ou então do Lula. Companheiro. Não é verdade? Não é. A voz é parecida. Tem muita gente com a voz parecida de Jesus. O capeta é comediante. Irmão, você já viu aqueles comediantes que imitam a voz tão bem que você pensa que é a pessoa? Tem uns caras que faz a voz do Bolsonaro, do Faustão, do qualquer um desses caras mais famosos aí. E se você não vê que é o cara, você pensa que é a própria pessoa. O capeta
capeta é igualzinho. Vou contar um segredo para você. O que o capeta faz para falar com você? Ele imita a sua voz e o seu sotaque. E se você estiver soprando porque está sem o zagueirão, ele sopra também para te enganar. Ele fala, é por isso que às vezes os pensamentos vêm assim, eu não vou conseguir. Você já teve esse pensamento? Não se cagueta não, irmão. Segura aí, faz de conta que não. Não, eu não posso, eu não mereço. Irmãos, o capeta dá nada para falar, eu não mereço. E ele não fala, você não merece. Por quê? Porque se ele falar, você não merece, você identifica que é ele. É na terceira pessoa. Alguém falou que eu não mereço. Aí ele começa a imitar a sua voz e falar assim, eu não mereço. Aí você começa a achar que aquilo é você que está falando. É a sua mente que está dizendo. Não, irmão, é o capeta, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não, você não é digno do amor de Deus. Rapaz, presta atenção, olha para você. Você acha que Deus vai... A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas é para os que estão em Cristo, irmãos. E que são chamados segundo o seu propósito. A primeira coisa que nos faz perder Jesus é deixar de ouvir a voz de Jesus. A segunda coisa é quando colocamos o nosso sentimento, nossos interesses, os nossos desejos no lugar de Jesus. Porque eu quero, porque eu decidi, porque eu quero fazer, então eu vou fazer. Eu não tenho preocupação se Jesus não está, desde que eu esteja. Aí exemplos na igreja, tá? Eu vou usar exemplos na igreja, e aqui acontece em todas as igrejas do mundo, desde que o mundo é mundo. Aí o cara canta, eu já dei testemunho dos irmãos, de quantas vezes, no livro a história está mais completa, né? Mas quantas vezes, como Jesus me confrontou, quando ele disse para mim, você fez muita coisa para mim, mas poucas por mim. O que você queria era se amostrar, aparecer. O que você queria era ter nome de líder. Jesus falou para mim, irmão, você queria era aparecer. Eu não tenho nada com aquilo, você não fez nada por mim. Até fez para mim, porque você cantava, você tocava, você ajudava a limpar a igreja, você fazia um monte de coisa lá, mas não por mim. Mateus, irmãos, tem uma turma de crente, alto nível, gente, sabe, assim, ó, padrão, que chegou lá no céu, Jesus falou assim, para trás de mim, não conheço vocês. O cara falou, pela lista, tu está com a lista errada. Não, o senhor trocou a lista, no seu nome nós profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônio. Irmão, tem crente que nunca botou a mão na cabeça de ninguém para curar uma dor de cabeça. Se o demônio der uma risada daquela, o cara vaza e passa na porta lá, vazado, irmão. Fomos expulsar uma vez um demônio, lá na Dona Wanda, a casa estava cheia. Irmão, chegamos na casa, a casa estava cheia. A hora que a menina botou a mão na menina assim, a menina levantou do chão assim, ó, levantou da cama assim. Quando olhou para trás, estava eu, minha sogra e o Tarcísio, não é verdade, irmão? O resto do povo foi orar. Foi cobrir em oração lá fora, perto da rua, irmão. Um bando de crente. Você entendeu? Esse povo chegou lá em Mateus 7. Jesus disse para eles assim, ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês praticam iniquidade. Nem sempre estar na igreja, irmão, significa estar em Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nem Jesus e nem eu quer você na igreja se você não estiver nele. Porque se você não estiver nele, você vai vir para cá para dar trabalho. Agoniar a vida da gente, não é verdade? Aí vira rebelde, malcriado, resmungão, avarento. É porque não está em Jesus, irmão. Perdendo Jesus. Olha... Segundo Reis, irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Terceira coisa, né, que a gente perde Jesus, quando a gente não toma cuidado de quem caminha do nosso lado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, você tem que ser maduro para ouvir e muito mais ainda para aplicar. Nem todo mundo pode andar do seu lado. Você tem que saber com quem você anda. Amém, irmãos? Primeira carta de Júlio aos Bernardenses. É Bernardenses que fala? Capítulo 3, versículo 171. Diga-me com quem andas e eu direi aonde você vai chegar. Cuidado, irmão. Tem gente que você tem que tirar no meio da sua vida, porque ela só atrapalha. Pastor, está falando da minha sogra? Pelo amor de Deus, né, irmão? Não. Pastor, vou tirar meu marido, essa
encrenca que eu arrumei. Não, irmão, aí não, irmão. Não estou falando disso. Estou falando de amizade, estou falando de companheiros, estou falando de ambiente, estou falando de pessoas que te levam para baixo, pessoas que roubam a sua alegria, que roubam a sua paz, pessoas que roubam, irmãos, o seu propósito. Olha só um texto, 2 Reis, capítulo 10, versículo 15, a partir do 15. Depois que Elias fala para Deus, eu não sou melhor do que meus pais, Deus falou assim, tá bom, Elias, tá bom, vem para cá, vou te trazer. Mas você vai fazer o seguinte, você vai ungir Jeú, rei, Azarias, rei, e Eliseu no seu lugar. Aí, beleza, acontece tudo, unge Eliseu, ele não unge ninguém, o Eliseu que unge, ungiu Jeú. Olha que texto interessante, irmãos, para mim e para você aprender, tá? E partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Algumas pessoas vão vir ao meu e o seu encontro, porque algo em nós elas querem, algo em nós chamou a atenção delas, elas querem de nós alguma coisa, e elas vêm ao nosso encontro. Pastor, nem fui eu que fui lá me misturar, mas veio, pastor, a gente vai evangelizar. As desculpas dos crentes, né? Aí eu estava evangelizando no bar. Não, mas pastor, você estava tomando uma cachaça com o cara, irmão. Não, pastor, mas Paulo disse, fiz-me fraco com os fracos, com os fortes para ganhar alguns. Causada, irmão. Para de caô, de zoação com a coisa. Olha o que aconteceu aqui com Jeú. Ele encontra Jonadab. Olha a pergunta que ele faz para Jonadab. O qual saudou lhe perguntou, Jeú saudando Jonadab. O teu coração é sincero para comigo, como o meu coração é para contigo? Para caminhar ao seu lado, ao meu lado, o coração tem que estar alinhado. O coração tem que estar alinhado. Nós precisamos ter a mesma direção. Nós precisamos ter o coração um do outro, porque não resiste. Jesus não está dentro disso. Aí ele respondeu Jonadab, primeira coisa, meu coração tem que estar alinhado. O cara, para ser líder nessa casa, tem que ter o coração dele alinhado com o meu. O dia que ele desalinhar, ele deixa de ser líder nessa casa. É simples assim. Não dá para andar com alguém que não tenha o coração alinhado. Aí Jeú diz para ele assim, então me dá a tua mão. Quando o coração alinha, aí você pode pedir a mão, aí você pode dar a mão. Irmãos, a gente não quer a mão de ninguém, o serviço de ninguém. Isso é uma conversa que a gente sempre tem, eu e Fabrício. Não importa, o melhor músico, o melhor cantor, não importa. Se ele não tiver coração, não vai subir para cantar. Não vai tocar nesse negócio, não vai ficar. E se tiver que bater playback, a gente bate playback. Se todo mundo perdeu o coração, a gente bate playback. Já fomos. A mão é depois do coração. E o pior de tudo, aí Jeú continua. Jeú, dá-me então a tua mão. E ele lhe deu a mão, e Jeú fez-lo subir com ele no carro. Para andar no seu carro, para estar na sua intimidade, para estar na sua casa, para ter voz na sua vida, tem que estar com o coração alinhado, porque senão não serve. Aí você vai perder Jesus. E essas pessoas de coração desalinhado vão tirar você da igreja. Tem muita gente em casa sentado, sem ir para a igreja, sabe por quê? Porque algum filho de Belial, palavrão de crente, né, irmão? Seu incircunciso filisteu, isso é um mau palavrão que alguém podia receber naquela época. Algum filho de Belial falou uma besteira, e aí você está magoadinho com Jesus. Não responda, é aquela pergunta, não responda, não faça movimentos bruscos, não olhe para a pessoa do lado, e nem sorria. Não, pode sorrir que você está de máscara. Quantas vezes você já desistiu da igreja porque ouviu um irmão infeliz ofender você por alguma coisa? Deixa eu dizer uma coisa, foi Jesus? Quantos neste lugar podem levantar a mão para esta pergunta? Jesus me ofendeu. Levanta a mão. Quantos foram maltratados por Jesus? Levanta a mão. Quantos que Jesus
fez pouco caso e tem certeza que foi Jesus? Levanta a mão, faz assim. Faz, irmão, coragem. Não tem? Agora, quantos já tiveram que lidar com a frustração com outros irmãos? Levanta a mão assim. Está vendo, irmão? Todos nós. Mas aí deixamos Jesus. Ninguém sobe no seu cavalo. Ninguém entra na sua vida sem primeiro alinhar o coração. Amém, irmãos? Temos um acordo? Quando colocamos os nossos interesses em primeiro lugar. Olha só uma coisa interessante. Efésios 4, a partir do versículo 11, ele diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outro para evangelista, e outro para pastores e mestres, doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, grave isso em nome de Jesus. Não existe pastor, apóstolo, mestre, evangelista, o raio que for, fora da igreja. Porque ele deu esses para a edificação do corpo. Você só vai cumprir o seu chamado, o seu propósito, e só vai estar inserido dentro dos 5 ministérios se você estiver executando na igreja, pela igreja, com a igreja. Perdemos Jesus porque gostamos de carreira solo. Jesus não chamou ninguém para carreira solo. Até para enviar, ele envia de 2 em 2. Ele andava com 3, Pedro, Tiago e João, fora os outros 7 lá, os outros 8. Receber Jesus era uma confusão, porque para você receber Jesus, Jesus tinha no mínimo mais 12 com ele. Perdemos Jesus de vista quando buscamos os nossos próprios interesses, quando olhamos para o que nós queremos, quando andamos segundo os nossos desejos. Quando aquilo que nós queremos virou carreira solo. Não, eu sei. Muitas vezes, irmãos, pastor Wagner, que dirigiu igreja já durante muitos anos, dirige igreja durante muitos anos, pastor Luciano também, outros pastores, pastor Bartolomeu. O cara chega com uma igreja para te apresentar a igreja dele, não é verdade? Chega no corpo, aí você tem uma igreja funcionando. Aí o cara chega e fala, não, pastor, mas isso aqui está errado, tem que ser assim. O louvor tem que ser assim. Tem que botar uns bambolê, tem que explodir o fogo, tem que botar aquele negócio que sai fogo na frente assim, que é para quando a gente fazer, lá! Aí sai fogo. É a igreja dele. Não, pastor, a pregação está errada. Essa pregação tem que ser agora só 5 minutos. A gente fala, ó, Jesus dá pão com manteiga, amém, vai embora para casa. Sabe, irmãos, carreira solo. Carreira solo. Os líderes dessa casa, todos os líderes dessa casa, a primeira coisa que me chama a atenção é como eles conversam comigo pela primeira vez. Primeira vez você acha o coração do cara. E eu me lembro com cada um que chegou, com que história cada um chegou. Sabe por quê, irmãos? Porque se chegar aqui para montar uma igreja solo, vai ter muito trabalho. Amém, irmãos? Na sua vida tem. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é a minha vida, isso aqui é o que Deus me deu para cuidar. Eu estou dizendo da sua também. A Xia não pode colocar qualquer pessoa no salão dela. Bota uma endemoniada lá para você ver se sua clientela não vai toda embora. As pessoas para andar do nosso lado, irmão, para comer no nosso prato, aí ela tem que ter coração com a gente. Porque, senão o cara te rouba, senão o cara te trai, senão o cara te machuca. E às vezes nem porque ele quer, às vezes é porque ele não está alinhado de coração. Quando nós queremos carreira solo. Deixa eu dar uma advertência para vocês, eu quero terminar. Advertência em Josué, está em Josué, no capítulo 23, a partir do 14. Josué 23, versículo 14 até o versículo 16. É uma advertência, amém, irmãos? Muita coisa se fala, principalmente na internet. Muita coisa se prega, mas eu quero que os irmãos saibam o que a palavra nos ensina. Olha esse texto, que interessante. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Aqui é Deus falando, irmão. Sigo pelo caminho de todos da terra. Eu conheço cada um. Eu sei o que estão fazendo. Eu sei quem vocês são. Eu sei, eu conheço cada um. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. As promessas de Deus não caem por terra, porque Ele é fiel para cumprir.
ainda que nós sejamos infiéis. As promessas de Deus não são as promessas que eu me fiz na minha vanglória. Amém? Todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. E sucederá, olha, presta atenção, irmãos, que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violares a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e aos e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que Deus te deu. Estar na boa terra não significa que a gente vai ter um final feliz, se nós começarmos a cultuar outros deuses. Pastor, eu não cultuo outros deuses, não acendo vela para santo nenhum, não bato cabeça para ninguém, eu nem vou com a cara deles. Mas deixa eu dizer uma coisa, quem disse para você que a idolatria é só nas estátuas, são só nos santos, chamado pela Igreja Católica? Não. Tem gente que idolatra o emprego. Abre mão de tudo para não perder o emprego. A boa terra. É boa terra, Deus que deu. Deus deu. Sabe, pastor Bartolomeu, Deus dá boa terra para a gente. Mas na boa terra, nós precisamos nos posicionar, porque senão é lá que Deus mata a gente. Moisés, você não vai entrar, Moisés. Você vai até ver, porque tu é maneiro, gosto de tu vai ver a terra, mas não vai entrar. Moisés diz assim para o povo, por causa de vocês, eu pedi 3 vezes para ele deixar eu entrar. E ele disse, sabe o que Deus falou para ele? Basta, Moisés, eu não toco mais nesse assunto, eu não falo mais nisso. Não vai subir ninguém. Capitão Nascimento. Boa terra, irmãos, cuidado, você pode perder Jesus na boa terra. Agora, olha essa advertência, guarde ela no seu coração. Se fores idólatras, rebeldes, é na boa terra que o pau vai quebrar. É por isso que muita gente está vivendo um tempo bom e não está em paz. E não está em paz. Porque tempos ruins trazem dificuldade, mas tempos bons não significa que a paz vai chegar com eles. Como reencontrar então Jesus? Primeira coisa, Jesus está na igreja. Verso 45 de Lucas, capítulo 2, verso 45. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. A melhor decisão que Maria e José tiveram foi voltar a Jerusalém, foi voltar à igreja. A melhor decisão que você pode tomar na sua vida é fazer parte do corpo de Cristo, da igreja bendita do Senhor Jesus, aquela que vai governar, reinar e estar com Ele no céu pela eternidade. Volte para Jesus. Volte para os caminhos do Senhor. Volte a ouvir a voz, a presença dEle. Não abra mão. Maria e José tomaram uma decisão, andaram um dia, estavam cansados, eles voltam um dia. Irmão, se eles andaram um dia para frente, eles tiveram que andar um dia para trás, mas a Bíblia diz que eles encontraram Jesus no 3º dia. Foi um dia a mais em Jerusalém, procurando Jesus. Qual foi o último lugar que eles procuraram Jesus? Na igreja, no templo. Aí o cara está batendo cabeça do lado de fora, procurando Jesus na internet, procurando Jesus na oferta. Um cara uma vez falou, pelo amor de Deus, você sai da minha frente, em nome de Jesus. O pastor não gosta de igreja. Não gosta de igreja porque não gosta de gente. Eita, desviou, miserável. Não gosta de gente, pastor. Mas, pode ficar tranquilo. Meu dízimo eu mando, tá? Falei, vagabundo, tá me achando com cara de quê? Tu acha que eu quero seu dízimo, rapaz? Pega seu dinheiro, vai comprar picolé, vai fazer o que você quiser. Não apareça também não, enquanto o seu coração não estiver convertido. É o teu coração com o meu coração, como é o meu coração com o teu? Não é não, então não me dá nem a mão, não quero nem nada ao seu. Jesus não está atrás do seu dinheiro não, irmão, em nome de Jesus, presta atenção. Não, pastor, mas eu não vou na igreja, mas eu mando o dízimo. Está acontecendo no Brasil o que aconteceu há muitos anos atrás nos Estados Unidos, quando eles perderam o avivamento. O louvor pode subir. Quando eles perderam o avivamento,
O cara vai no domingo de manhã para a igreja para pagar a penitência e depois não volta mais. O Brasil está começando assim, o cara agora escolhe um cultinho para ir, para pagar a dívida dele e pronto, ele não tem vida com a igreja. Ele chega aqui, ele senta, aí ele está bonitinho, sentadinho, mas ele não sabe que alguém limpou essa cadeira, que alguém teve que ligar o ar-condicionado, que alguém está na portaria tomando conta enquanto ele está aqui dentro desfrutando da palavra de Deus, que alguém já chegou mais cedo para poder ligar as coisas, porque alguém está de joelho orando por algumas coisas. Mas eu já paguei a minha. Jesus não chamou você, irmão, Jesus não chamou você para ficar sentado aí igual uma planta, não. Jesus chamou para você dar fruto. E como que a gente dá fruto, irmão, na igreja, nas coisas da igreja? José e Maria voltaram para a igreja, procuraram Jesus. Segunda, Jesus está no relacionamento. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Como que eu vou dizer que ando com Jesus se eu não consigo andar com Freitas? Aí o cara é tão, sabe, irmãos, é uma enrolatada tão grande que o cara fala para mim assim, não, mas Jesus está em mim. Jesus habita em mim. Então, Jesus habita no seu irmão. Amém? Mas eu não gosto, eu não vou andar com ele. Eu não gosto dele? Mas se é verdadeiro que não faz diferença, Jesus habita em você, então se você não quer andar com ele, porque Jesus não habita nele? Ou você não quer andar com Jesus? Entendeu, irmãos? Jesus está nos relacionamentos. E a terceira coisa é, guardando as alianças. Eu vou ler um texto em Hebreus 12, do versículo 24, ele diz assim, e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, tem uma igreja de primogênito no céu, irmãos. Ó, a gente que é primogênito tem um lugar especial no céu. Mentira, irmão, isso aqui está falando da igreja, tá? Isso aqui é palhaçada. A igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, pega essa, irmão, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Ainda uma vez por todas farei abalar a terra. Agora, porém, promete ele, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda mais uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Guardemos a aliança de Jesus. Guardemos as alianças de Jesus. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Irmãos, quando a gente fala assim, não quero... Se eu falasse para você assim, irmãos, eu vou te dar uma senha, e essa senha vale R$1 milhão, guarda ela, mas eu vou falar uma vez só. E aí, a próxima vez que eu falar, se você não prestar atenção, se você não entender, eu chamo o outro para receber R$1 milhão. Você não ia guardar essa senha, irmão? Você não ia ficar com ela na cabeça o tempo todo? 1401, 1401, o tempo todo pensando nela? Paulo está dizendo assim, ó, não ignoreis. Irmãos, não ignore essa palavra agora. Não deixe ela cair no comum. Não perca ela de vista no seu coração. Preste atenção. Irmãos, não quero que ignoreis. O quê? Que ele não quer que ignore? Que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Quantos passaram pelo mar, irmãos? Quantos estiveram debaixo da nuvem? Todos. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Preste atenção agora.
Eles estavam juntos, no mesmo lugar, participando das mesmas coisas. Eles viram a nuvem, eles eram aquecidos pela coluna, eles comeram, eles beberam, eles estavam juntos, que nem todo mundo aqui, recebendo da mesma coisa. Mas preste atenção, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura. Lembra que o que está escrito é para o nosso ensino? É uma figura para que a gente possa aprender hoje? Feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Mas não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Qual é a versão que está ali? E levantou-se para se entregar à farra. Estavam na igreja, ouviam as mesmas coisas, comiam da mesma comida, bebiam da mesma bebida, eram abençoados com a mesma palavra profética, as promessas alcançavam, a cura se manifestava, o poder de Deus. Mas Deus não se agradou de alguns deles, porque eles participavam de tudo, levantavam e iam para a farra. O problema não está no que você está fazendo aqui hoje, está no que você pode fazer amanhã. Deus não está olhando só para o que você está fazendo hoje, está olhando para o que você vai fazer amanhã. Será que nós vamos levantar e ir para a farra? Não nós, né, irmãos? Não nós, que recebemos tanto, que conhecemos Ele, que ouvimos a sua voz, que conhecemos o seu cheiro. Não nós. Vem do sangue de Jesus.